capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do nosso Brasil em Cartaz. E hoje vamos mergulhar na literatura brasileira com um olhar social. O tema de hoje é Menores e Políticas Públicas Sociais em Capitães de Areia, de Jorge Amado. Um assunto que, embora retratado em um romance de 1937, continua muito atual. É verdade, Pedro. Capitães de Areia é uma obra forte, que denuncia o abandono de crianças e adolescentes em situações de rua, mostrando como a ausência de políticas públicas pode empurrar menores para a marginalidade. E no programa de hoje, vamos conversar sobre como o livro expõe essa realidade, relacionar com o contexto atual e refletir sobre o papel do Estado e da sociedade na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Fica com a gente! Para começar, vamos contextualizar o livro. Capitães de Areia conta a história de um grupo de meninos de rua que vive em Salvador, sobrevivendo por meio de pequenos furtos. São meninos como o Pedro Bala, o Sem Pernas, o Professor, o Gato, todos os personagens que simbolizam centenas de crianças esquecidas pelo sistema. E o mais marcante é que Jorge Amado não retrata esses meninos apenas como marginais. Ele humaniza cada um deles, mostrando suas histórias, seus sonhos, medos e afeições. Eles são vítimas de um sistema que falhou em garantir o básico: família, educação, moradia e dignidade. Exato, Giovana! O Estado aparece como ausente ou, quando atua, é apenas de uma forma repressiva. Um exemplo é quando os meninos são internados em reformatórios, tratados como criminosos e não como sujeitos em desenvolvimento. Isso mostra uma política de punição e não de proteção. E isso tem tudo a ver com o tema do nosso episódio. A ausência de políticas públicas efetivas para os menores leva ao ciclo de exclusão. O livro, nesse sentido, é uma denúncia social muito poderosa. Agora, a pergunta que não quer calar. Mais de 80 anos depois da publicação do livro, será que o Brasil avançou nesse tema? Avançou em partes. Hoje temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece os direitos dos menores, como saúde, educação, lazer, cultura, convivência familiar. Mas o papel do Estado ainda é falho na prática. Sim, quando olhamos para a realidade de muitas cidades brasileiras, ainda vemos crianças em situação de rua, trabalhando ilegalmente, fora da escola ou expostas à violência. Ou seja, os capitães de areia ainda existem como outros nomes e rostos. E o mais preocupante é que, em vez de serem acolhidos, muitas dessas crianças continuam sendo vistas como ameaça. Em vez de políticas públicas sociais, o que vemos é a criminalização da pobreza. Exatamente. Falta investimentos em programas como abrigos humanizados, centros de convivências, políticas de inserção familiar e escolar, além de oportunidades reais de lazer e cultura. A gente precisa parar de tratar os sintomas e começar a agir sobre as causas. O livro em si nos provoca a refletir. O que poderia ter sido da vida de Pedro Bala se ele tivesse acesso à escola e a um ambiente familiar seguro? E quantos, entre aspas, Pedros não estão por aí hoje? E aqui entra nosso papel enquanto sociedade: cobrar e participar. Uma política pública só é eficaz quando existe pressão popular, fiscalização e até mesmo a participação cidadã. E também é essencial reconhecer o trabalho de ONGs, projetos sociais, instituições religiosas e voluntários que atuam onde o Estado não chega. Mas isso não pode ser desculpa para o governo se omitir.
É interessante observar que, no final do livro, Jorge Amado mostra uma mudança de consciência em Pedro Bala. Ele se envolve em uma luta política. Isso simboliza a importância da mobilização coletiva e da transformação social. Sim, e isso mostra que, mesmo diante de tanto abandono, ainda há espaço para a esperança e a mudança. Basta que a sociedade e o Estado olhem para essas crianças não como um problema, mas como uma parte da solução. Se quisermos de fato romper o ciclo da marginalização, precisamos de políticas públicas que unam educação de qualidade, apoio psicológico, segurança, cultura e assistência familiar. Isso é o mínimo para garantir dignidade. Bom, gente, infelizmente vamos encerrando o episódio de hoje. Discutir Capitães de Areia é mais do que falar de literatura. É falar da humanidade, de justiça social e de políticas públicas que funcionem de verdade. Foi um prazer dividir essas reflexões com vocês. Espero que essa conversa incentive a leitura do livro e, ainda mais, o pensamento crítico sobre o mundo em que vivemos. E se você gostou, compartilhe esse episódio e envie para quem também precisa refletir sobre esses temas. Muito obrigado por assistirem e até o próximo episódio. Tchau! Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.